Olá, turma. Eu sou a professora Ana Kelly e ministro as aulas de matemática na unidade 1. Estou representando a professora Ellen Cássia, da unidade 2, e a Miriam Monique, da unidade 3. Nossa aula de hoje falará um pouquinho das formas geométricas planas e espaciais. Geometria. O que é a geometria? É um ramo da matemática que estuda as formas geométricas. E as formas geométricas, elas nos cercam a todo momento. Ah, professora, como assim a todo momento? Os nossos objetos, a porta do nosso quarto, a janela, na nossa escola, a nossa mesa, o nosso quadro, são o quê? São formas geométricas. Dentre as formas geométricas, nós temos as planas e as não planas, que são chamados de polígonos e não polígonos. Vocês conhecem bastante os polígonos. Vamos lá. Estão lembrados? Círculo, quadrado, retângulo, triângulo. Essas são as formas geométricas que mais vivenciamos, né? Jogando bola, a bola, o que é que lembra? Um círculo. O nosso quadro na sala de aula, um retângulo. E por aí vai, a gente vivencia sempre as formas geométricas, elas estão ao nosso redor. Temos as não planas. O que são as formas geométricas não planas? Elas são denominadas dessas formas porque elas são sólidos geométricos. Elas lembram mais o 3D, né? Que é o tridimensional. Um exemplo, o cubo, o dado, né? Que a gente usa bastante o dado para a gente ficar brincando, para a gente jogar. Então ele é uma forma geométrica não plana. Agora vamos falar um pouquinho dos poliedros. Nós temos os poliedros e não poliedros. Vamos começar aqui pelo poliedro, a sua classificação. Ele tem 3 partes. A face, vocês podem observar aqui, ó, a face do meu cubo. Temos a aresta. O que é a aresta? É o encontro das duas faces. Aqui, ó, essa linhazinha aqui, ó, é o encontro das duas faces. Então eu chamo de aresta. E as vértices, que é o ponto de encontro das arestas. A linhazinha, ó, encontrou. Então isso eu chamo de vértice. Então é isso que determina o poliedro. Agora o não poliedro, porque eles são o quê? Sólidos, eles apresentam imagens curvas. Qual é o exemplo de um não poliedro? O cilindro, a esfera, o prisma, isso são formas geométricas sólidas e são considerados não poliedros. Agora a gente vai falar de um carinha muito legal na matemática. O nome dele é Leonhard Euler. Por quê? Porque ele estudou bastante e conseguiu encontrar uma forma de calcular os polígonos. O teorema ou a relação de Euler é usado para relacionar os números de faces, vértices e arestas. Lembra que a gente viu lá o que é face, aresta e vértice? E assim facilita o nosso dia a dia, né? Só que tem algo muito importante aqui. Você só consegue fazer este cálculo nos poliedros. E ele não pode ser não convexo, e sim convexo. E qual é a fórmula desse cálculo de Euler? É F mais V igual a 2, mais A, ou V menos A mais F igual a 2. Ah, eu não entendi nada, né, professor? Eu sei. Mas é assim mesmo, vocês vão aprender. O que significa as siglas F, V e A? O F são as faces. O V, as vértices. E o A, os números de arestas. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de um poliedro convexo e de um poliedro não convexo. Vamos para o primeiro exemplo do teorema ou a relação de Euler. O número de faces de um poliedro convexo, lembra? Só vou calcular se for um poliedro convexo. De 22 arestas é igual ao número de vértices. Determine, utilizando a relação de Euler, o número de faces desse poliedro. Como a gente vai chegar à nossa resolução? Você vai fazer o quê? Usar aquela formulazinha, lembra? V menos A mais F é igual a 2. Essa daqui é a minha fórmula. X, por que eu coloquei X? Porque é algo que eu preciso encontrar. É o elemento que está faltando. X menos 22 mais X de novo é igual a 2. X e X, 2x. Igual a 2 mais 22.
2x é igual a 24. Aqui eu estou multiplicando, mas quando eu resolvo que eu mudo as posições da igualdade, em vez de multiplicar, eu tenho que dividir. X é igual a 12. Portanto, o número de faces do poliedro com 22 arestas é igual a 12. Vamos para o segundo exemplo. Um poliedro convexo é formado por exatamente 4 triângulos e um quadrado. Quantas vértices tem esse poliedro? Solução. Primeiro você vai fazer o quê? Você vai definir a quantidade de faces e de arestas. Como o poliedro possui 4 triângulos e um quadrado, então ele possui 5 faces. Para encontrar o número de aresta, podemos calcular o número total de lados e dividir o resultado por 2. Aqui a formulazinha A é igual a 3 vezes 4 mais 1 vezes 4. Igual a 16 dividido por 2. 16 dividido por 2, 8. Agora que conhecemos o número das faces, a gente vai colocar o quê? A relação de Euler. A mesma formulazinha. Colocando os seus números conforme a sua fórmula, você vai descobrir que este poliedro vai possuir 5 vértices. Nós daremos continuidade nesse conteúdo na nossa próxima aula. Aqui a gente só mostrou o que é, a gente ainda vai conhecer mais a fundo, não se preocupem, tá, galerinha? Então, até a próxima, tchau e estudem. Lembre-se, matemática é vida.